Parte 4. Os pensamentos de Deus são mais elevados que os nossos, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Você está sempre imaginando como as coisas vão ser ou como vão acontecer? Muitos de nós agimos assim. Em vez de entregarmos nossas preocupações a Deus, passamos a vida carregando cada pedacinho delas. Quando tentamos calcular ou imaginar os acontecimentos, estamos dando mais créditos aos nossos pensamentos do que aos pensamentos e planos de Deus para a nossa vida. Julgamos nossos caminhos melhores do que os caminhos de Deus. De acordo com 2 Coríntios 10:5, devemos levar cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Por isso, o terceiro sinal da estrada da vida diz: entregue toda preocupação ao Senhor. Quando o fazemos, paramos de querer resolver tudo racionalmente, de imaginar. Confiamos no Senhor e descansamos em sua morada. Subtítulo: Descanse no Senhor, pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso. Hebreus 4:3. Essa passagem refere-se à entrada dos filhos de Israel em Canaã, em vez de vagarem pelo deserto, mas podemos aplicá-la à nossa vida. Se não estamos tranquilos, é porque não cremos e não confiamos em Deus verdadeiramente, pois o fruto da fé e da confiança é a paz. Às vezes sou tentada a calcular cada detalhe do que está acontecendo ou a descobrir mentalmente suas razões, mas sei que quando o faço, não estou confiando em Deus de verdade. Provérbios 3:5 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Em outras palavras, devemos confiar em Deus e não tentar adivinhar o curso dos acontecimentos com base no que vemos. Esse provérbio não diz para confiarmos em Deus enquanto imaginamos o curso de tudo. Percebi que com minhas palavras eu dizia a Deus que confiava nele, enquanto mentalmente tentava resolver tudo à minha maneira. O que Provérbios 3:5 nos diz é para confiarmos em Deus de todo o coração e para não abrigarmos nenhuma dúvida em nossos pensamentos. E isso significa desistir de racionalizar demais. Subtítulo: Quando a razão é contrária à fé. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Tiago 1:22. Quando Deus me revelou que deveria deixar de ser excessivamente racional, me senti desafiada, porque eu já estava viciada em racionalizar. Precisava ter tudo calculado e bem delineado em minha mente. Por exemplo, vários anos atrás, Deus nos orientou para que iniciássemos algumas realizações em nosso ministério, em relação às quais eu não tinha a menor ideia de como agir. Uma delas era ter um programa diário na televisão. Naturalmente, a carga de trabalho e a responsabilidade financeira foram multiplicadas por 5. Precisávamos de mais funcionários e de mais espaço. Mas Deus nunca me disse para calcular mentalmente com exatidão como eu iria realizar sua vontade. Ele me pediu para segui-lo, e não para que eu solucionasse problemas, e então para obedecer-lhe, fazendo o que ele determinasse. Não sabia como conseguir o dinheiro, o espaço ou as pessoas necessárias para a realização de seus pedidos, mas eu já tinha tido suficiente experiência com Deus para saber que se ficasse à sua sombra, sob as suas asas, adorando-o e louvando-o, assumindo minhas responsabilidades, mas entregando nas mãos dele todas as preocupações, ele faria tudo acontecer de acordo com sua vontade.
Assumir minhas responsabilidades significa executar tudo o que ele me mostrar para fazer. Na verdade, o que ele me pede é que eu diga: estou começando a tomar providências e sei que o Senhor irá viabilizá-las. E posso garantir que ele nunca irá me pedir que me preocupe ou que fique imaginando como ele vai realizar tudo o que me orienta para fazer. Quando nos preocupamos, perdemos a paz. Quando tentamos imaginar o curso dos acontecimentos, ficamos confusos. Ficar em paz é habitar à sombra do Todo-Poderoso. Certa vez perguntei ao Senhor: por que somos todos tão confusos? E ele respondeu: se vocês parassem de tentar imaginar os acontecimentos, não seriam confusos. A confusão é um sinal de que estamos tomando o caminho errado e começando a ter problemas. Ela se instala quando racionalizamos demais, quando deveríamos estar confiando no Senhor de todo o coração, para agirmos de acordo com a vontade dele. Quando acreditamos que seus pensamentos são superiores aos nossos, acabamos com a confusão antes mesmo que ela se instale. Subtítulo: Conversa interminável. Não se preocupem com a forma pela qual se defenderão ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que deverão dizer. Lucas 12, 11, 12. Às vezes, não só tentamos imaginar o que vamos fazer, como também o que vamos dizer. Pode ser que você tenha necessidade de conversar com sua esposa ou com seu marido sobre o relacionamento de vocês, que no trabalho precise pedir um aumento ou repreender um funcionário em relação a algum tipo de comportamento. Seja qual for a situação com a qual você depare agora, é bastante provável que sinta ansiedade. Por que não se decidir a confiar em Deus e lidar com o que está à sua frente, em vez de querer planejar tudo até o que vai dizer? Provavelmente você quer ter uma ideia geral do que vai falar, mas há um equilíbrio que deve ser mantido se seus pensamentos se tornam repetitivos e você volta sempre à mesma conversa mental, então não está se colocando debaixo das bênçãos do Senhor, está dependente de você mesmo, e isso leva ao engano. Você sabia que podemos afirmar algumas das promessas do Senhor, algumas de suas palavras, e ter paz e harmonia? Ou dizer centenas de palavras baseadas em nosso próprio entendimento e causar total confusão e destruição? Às vezes, atormentamos nossa mente tentando elaborar planos para lidar com uma situação complicada. Quando finalmente decidimos o que vamos fazer, surge uma nova pergunta: mas e se? E ficamos mais confusos do que antes. Lembro-me de uma noite em que estava deitada na cama, lidando mentalmente com determinada situação complicada, e me percebi em uma daquelas intermináveis conversas imaginárias. Se eu disser isto, eles dirão aquilo. Se tal coisa acontecer, vou ficar muito aborrecida. Então, o que vou fazer? Sabia que precisava discutir alguns assuntos difíceis com certas pessoas e não desejava ofendê-las, mas sabia que não seria fácil. Embora não desejasse que elas se irritassem comigo, também não podia querer agradar-lhes e fugir de minhas responsabilidades. Abre aspas, Efésios 6:6, Colossenses 3:22, fecha aspas. Precisava sentir-me em paz e confiante naquele momento, para que a situação fosse solucionada. A paz do Senhor está sempre disponível, mas é preciso que a busquemos, que optemos por ela. Temos de escolher entre ficar sob o sol ardente das preocupações e nos sentirmos miseráveis, suados e sedentos, ou na fresca e reconfortante sombra da paz do Senhor. Subtítulo: Os planos de Deus para nós são bons, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor,
planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Em razão do complicado ambiente familiar em que vivi quando criança, aprendi a ter certeza do que ia falar antes de fazê-lo. Tinha medo de que me fizessem sofrer se eu falasse o que não devia. Passei anos de minha vida ensaiando conversas mentais para ter certeza de que tudo o que dissesse estaria correto. Em consequência, minha mente desenvolveu o hábito de pensar negativa e defensivamente. Minhas inseguranças e o medo de rejeição me fazia passar dias tentando decifrar observações a meu respeito que, na realidade, nada significavam. Deus não quer que usemos nossa mente dessa maneira. Nosso Pai Celestial tem um plano para a nossa vida. Seus pensamentos são mais elevados do que os nossos e seus caminhos superiores aos nossos caminhos. Isaías 55, 8-9. Depois de lutar durante anos, finalmente perguntei ao Senhor: qual é o meu problema? E sua resposta mudou minha vida. Joyce, por causa do jeito que você foi criada, o medo está entranhado em sua mente. É claro que o Senhor vinha trabalhando comigo para acabar com os meus medos, desde a primeira vez em que me senti plena do Espírito Santo. E embora isso já fizesse um bom tempo, percebi que ainda tinha um longo caminho a percorrer. Apesar de tudo, ele me disse: Joyce, vai ficar tudo bem. Senti um alívio indescritível. Lembrei-me do que costumava dizer aos meus filhos quando alguma coisa acontecia e eles choravam. Tudo bem, a mamãe vai consertar para você. Vai dar tudo certo. Embora a mensagem fosse simples, lembrei-me dela em inúmeras ocasiões de minha vida. Uma dessas ocasiões foi quando minha equipe e eu estávamos preparando o seminário. Embora já tivéssemos pedido uma reimpressão das etiquetas das fitas que utilizaríamos no evento, nosso estoque havia acabado. Ao telefonar para a gráfica, descobrimos que nosso pedido havia se extraviado. Apesar de o mesmo ter sido feito com antecedência, estávamos em cima da hora, e um novo pedido em caráter de urgência era a única solução. No dia seguinte ao novo pedido, as etiquetas ainda não haviam chegado. Em vez de ficar perturbada com aquela situação, eu disse: vai dar tudo certo. E quando cheguei em casa, soube que as etiquetas haviam chegado logo que saí do escritório. Subtítulo: Desenvolva a confiança. Nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Romanos 5, 3, 4. Quantas vezes você se frustrou e se aborreceu com esse tipo de situação? Quantos anos da sua vida você passou dizendo: eu acredito em Deus, confio nele, enquanto na realidade estava muito preocupado, falando coisas negativas e tentando calcular tudo o que lhe iria acontecer? Você deve ter pensado que confiava em Deus porque dizia: confio em Deus, mas por dentro estava ansioso. Estava tentando aprender a confiar em Deus, mas ainda não confiava. Isso não significa que para desenvolver confiança basta dizer: não se preocupe, vai dar tudo certo. De maneira nenhuma. Fé e confiança constroem-se ao longo do tempo, mesmo porque hábitos arraigados como preocupação, ansiedade e medo não são simplesmente superados de uma hora para outra. Por isso é importante enfrentar as batalhas juntos com o Senhor. Não abandone suas lutas, nem desista de seus sonhos, porque você ganha experiência e força espiritual a cada embate. Cedo ou tarde, se não desistir, o inimigo não terá mais forças contra você. Subtítulo: Só Deus pode ajudar. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre.
Deste-me segurança junto ao ventre da minha mãe. Desde que nasci fui entregue a ti. Desde o ventre materno és o meu Deus. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Salmos 22, 9 ao 11. Ando com Deus há um bom tempo. Já passei por várias situações difíceis e acumulei experiências, mas jamais me esqueci dos anos em que fui controlada e manipulada pelo inimigo. Lembro-me das longas noites que passei chorando, andando de um lado para o outro, sentindo-me completamente incapaz. Lembro-me de correr para meus amigos e outras pessoas que julgava poderem me ajudar quando passava por dificuldades, até que percebi a inutilidade dessa atitude, pois, embora gostasse deles e neles confiasse, só Deus podia de fato me socorrer. Certa vez ouvi um orador dizer: se as pessoas puderem ajudá-lo, você não tem realmente um problema. Costumava importunar meu marido porque, quando ele tinha problemas ou passava por situações difíceis, não me contava nada. E 2 ou 3 semanas depois de conseguir a vitória, ele dizia: passei por um momento muito complicado algumas semanas atrás. Antes mesmo que terminasse de falar, eu perguntava: por que não me contou? Tem ideia do que ele respondia? Sabia que você não podia me ajudar, então nem pedi. Não estou dizendo que seja errado compartilhar o que acontece em sua vida com quem você ama e em quem confia, apenas que Dave entendeu uma verdade que eu precisava pôr em prática. Há momentos em que só Deus pode ajudar. Embora desejasse ser capaz de ajudar meu marido, realmente não podia. Em determinada ocasião, o Senhor me disse que precisamos aprender a sofrer em silêncio, e um dos versículos que ele me apontou foi Isaías 53:7. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a boca. Quando atingir determinado ponto em sua caminhada com Deus, essa será uma regra de ouro para que você se fortaleça ainda mais no Senhor. Subtítulo: Entregue todas as preocupações ao Senhor. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5:7. Em minha jornada com o Senhor, sempre quis alcançar estabilidade, não ficar ansiosa, não racionalizar além do necessário e lhe entregar todas as minhas preocupações. Meu marido tem um talento especial nessa área. Sempre buscou a Deus com confiança de todo o coração, e ao longo dos anos ele lhe deu paz e segurança. E isso foi muito bom, porque eu era uma pessoa tão preocupada que, se Dave também o fosse, nossa convivência seria praticamente impossível. Eu era a contadora da casa, responsável pelos pagamentos. Todos os meses pegava a calculadora e começava a fazer as contas, e ficava desesperada pensando em como pagá-las. Enquanto isso, Dave brincava na sala com as crianças. Elas enrolavam seu cabelo, subiam em suas costas e assistiam à televisão ao mesmo tempo. Eu escutava as risadas e sabia que todos estavam se divertindo. Mas logo ficava aborrecida porque ele se divertia enquanto eu era tão infeliz. E assim são as pessoas. Quando somos infelizes, nos irritamos com qualquer um que não seja tão infeliz quanto nós. O fim do mês chegava e, infalivelmente, Deus fazia um milagre em nossas finanças. E então tínhamos o mês seguinte para nos preocupar. Embora soubesse que estávamos no centro da vontade de Deus, ainda assim me preocupava. A confiança em Deus é algo que temos de aprender por nós mesmos. Não adquirimos instantaneamente, com uma única oração. Também não é algo que alguém possa nos dar. Nós a construímos em nós mesmos com o tempo. Subtítulo: Clame ao Senhor. Misericórdia, Senhor, pois clamo a Ti sem cessar. Salmos 86:3. Não foi apenas em relação às finanças que tive de aprender a confiar no Senhor. Em alguns momentos fui tão machucada
que cheguei a deitar no chão do escritório e me agarrar aos pés da mesa para não fugir da presença de Deus. Precisei clamar: Senhor, tu tens de me ajudar. Se não fizeres alguma coisa, não vou conseguir suportar. Em situações de desespero como essa é que realmente conhecemos a Deus. Acredito que clamar ao Senhor como uma criança e depender totalmente dele é saudável. Quando nós clamamos, não nos preocupamos com nossa maneira de dizer as coisas ou se estamos bem arrumados. Tenho certeza de que houve momentos em minha vida em que parecia uma completa idiota ao clamar ao Senhor, mas eu o fiz. Subtítulo: Em que direção você está caminhando? Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstâncias. Filipenses 4:11. Não se desaponte com você por não estar onde gostaria. Tempo e experiência são necessários para aprendermos a entregar todas as nossas preocupações ao Senhor e ficarmos à sua sombra em seu abrigo. A questão não é onde você está agora, mas sim em que direção você está caminhando. Você está aprendendo? Tem vontade de mudar? Está aberto para crescer? O simples fato de estar lendo este livro agora mostra seu real desejo de superar o medo, a ansiedade e a insegurança. Tudo o que tem a fazer agora é habituar-se a entregar todos os seus problemas ao Senhor e parar de querer resolver tudo sozinho, por conta própria em sua mente. Subtítulo: Assuma as responsabilidades, mas entregue as preocupações. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16:3. Acredito que um dos motivos que sempre me fizeram querer imaginar o que vai acontecer e como foi meu medo de falhar, sempre fui uma pessoa responsável que quis fazer as coisas da maneira certa, mas junto com as responsabilidades que assumia, vinha a preocupação. Deus quer que assumamos responsabilidades, mas que lhe entreguemos as preocupações. Sabe por quê? Porque Ele se importa conosco e cuida de nós. Não sei quanto a você, mas passei muitos anos me atormentando com ansiedade e preocupações, tentando resolver o que não era capaz de resolver ou que não cabia a mim resolver. Quer a receita da frustração? Tente fazer algo por alguma coisa pela qual você não pode fazer coisa nenhuma. É infalível. Subtítulo: Não tem importância. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Salmos 37:8. Descobri que um bom modo de entregar ao Senhor as situações sobre as quais nada posso fazer é simplesmente dizer: não faz mal. Por exemplo, certa manhã, David derramou suco de laranja dentro do carro, o qual ainda respingou na minha malha de lã. Imediatamente ele disse: Bom, isso acontece. Respondi: Não faz mal. Portanto, uma vez que tínhamos o problema resolvido, seguimos normalmente com nossos afazeres daquele dia. Algumas coisas são insignificantes demais para que fiquemos aborrecidos por causa delas, mas muitas pessoas se alteram. Infelizmente, a maioria dos cristãos vive chateada, irritada e cheia de ansiedade. Não são os grandes problemas que os derrubam, mas as pequenas coisas que não se encaixam com seus planos. Em vez de entregarem as contrariedades ao Senhor e dizerem simplesmente não faz mal, estão invariavelmente tentando fazer algo por alguma coisa pela qual nada podem fazer. Certa vez nosso filho Dani cometeu um erro bem no final de uma lição de casa que estava escrevendo. Por causa disso, amassou todo o trabalho e começou de novo. Normalmente ele ficaria irritado, aborrecido e desistiria de fazer a tarefa. Mas seu pai e eu o apoiamos e dissemos: não faz mal. Funcionou. Depois desse dia, sempre que tínhamos vontade de desistir e de fugir das dificuldades, falávamos Dani e ele completava: não faz mal, e terminava o que havia começado.
Subtítulo: Tenha uma mente tranquila. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Às vezes, quando passamos por momentos difíceis, ficamos tão ansiosos que não conseguimos fazer o que devemos. No entanto, só precisamos fazer as coisas da melhor maneira possível e confiar em Deus que Ele fará o resto. Vivemos bem quando nossa mente está tranquila e equilibrada. A mente tranquila não abriga medo, preocupação ou tormento, e a mente equilibrada nos capacita a olhar para as situações e decidir o que fazer e o que não fazer. A maioria de nós perde o equilíbrio quando enfrenta problemas. Ficamos totalmente passivos, sem tomar qualquer atitude, esperando que Deus faça tudo por nós. Ou nos tornamos hiperativos, agindo a maior parte do tempo na carne. Deus quer que sejamos equilibrados, que encaremos qualquer situação dizendo: bom, posso tomar certas atitudes a respeito dessa situação, mas não mais do que isso. Muitos de nós se desequilibram, por exemplo, na época de pagar os impostos. Achamos que já pagamos tudo o que devíamos e então aparecem novas taxas ou impostos inesperados. Geralmente o tempo é curto para que arranjemos o dinheiro que estamos devendo ao governo. Em vez de ficarmos perturbados, com medo e cheios de preocupação, precisamos nos colocar diante de Deus e dizer: Senhor, sei que me ajudará nessa situação, mas há alguma coisa que queira que eu faça? Deus pode nos mostrar a execução de um trabalho temporário como forma de conseguir o dinheiro de que necessitamos, ou então indicar a solicitação de um empréstimo e a maneira de quitá-lo rapidamente. O que quer que Deus nos mostre para fazer em relação ao nosso problema, devemos realizar prontamente e depois confiar nele enquanto aguardamos o resultado. Às vezes, acreditamos que deveríamos fazer mais do que estamos fazendo para solucionar nossos problemas ou satisfazer nossas necessidades. Mas se agimos sem consultar ao Senhor, estamos agindo na carne, e todos os nossos esforços serão em vão. Há situações em que precisamos apenas descansar, embora nossa mente fique martelando: o que é que você vai fazer? O Deus que nós servimos não nos pede mais do que sabemos ou podemos. Uma vez que tenhamos feito tudo aquilo que sabemos, podemos confiar que Deus fará todo o resto. Isto é o que chamo de fé e equilíbrio. Subtítulo: Um homem de fé e equilibrado. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Abraão era um homem equilibrado, movido pela fé. Pense um pouco sobre a situação dele. Em obediência ao Senhor, ele deixou a família, os amigos e o lar, e iniciou uma jornada para um local desconhecido. Tenho certeza de que, a cada passo, o demônio gritava-lhe nos ouvidos: Seu tolo, onde você pensa que está indo? Como é que vai fazer quando anoitecer? Onde é que vai dormir? O que vai comer? Abraão, o que você está fazendo aqui? O que o faz pensar que isso é ideia de Deus? Você conhece mais alguém para quem Deus pediu o que ele lhe disse para fazer? Subtítulo: Não se perturbe. Eu lhes disse: Por que vocês estão perturbados? Lucas 24:38. Embora o diabo bradasse em seus ouvidos, Abraão continuou: Ele não se deixou perturbar, mas com frequência nós nos perturbamos, e alguns já se habituaram tanto a viver preocupados que, quando o inimigo não lhes sugere qualquer motivo de preocupação, eles mesmos começam a desenterrar alguns. Vamos refletir um pouco sobre a nossa mente. Ela deve estar cheia de quê? Certamente de louvor da palavra de Deus, de pensamentos de exortação e edificação, de esperança e de fé.
Agora façamos um breve levantamento dos pensamentos que temos ao longo do dia. É triste dizer, mas muitos têm de admitir que a mente deles vive cheia de preocupação, irritação, medo, imaginação, planos, conspirações, teorizações, dúvidas, ansiedade e intranquilidade. Em consequência, algumas das engrenagens da fé que existem em nossa mente acabam emperrando. Precisamos lubrificá-las com o óleo do Espírito Santo. Mesmo que depois de tanto tempo em desuso, precisemos de algum esforço para colocar essas engrenagens todas em funcionamento uma vez mais. Como Abraão, devemos agir em fé e fazer o que é possível, tendo confiança de que Deus fará o resto, sem nos preocuparmos. Precisamos pôr nossa fé para trabalhar e deixar nossa mente em paz. Não desperdice sua vida. Identifique o que é e o que não é sua responsabilidade. Não queira assumir o que é responsabilidade de Deus. Faça o que pode fazer, o que Ele espera que você faça e deixe o resto com Ele. Assuma as responsabilidades, mas entregue as preocupações ao Senhor. Conclusão: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Salmos 91, 3, 4. O versículo 2 do Salmo 91 traz uma mensagem semelhante à do versículo que examinamos anteriormente. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Salmo 91, 1, 2. Subtítulo: Nosso refúgio e fortaleza. Os dois versículos mostram que não precisamos ficar preocupados, ansiosos ou irritados, porque podemos confiar em Deus. Mas o versículo 2 não apenas nos diz que Deus é nosso refúgio, como também nossa fortaleza. Um refúgio é diferente de uma fortaleza. Um refúgio é um esconderijo, um local secreto onde o inimigo não pode nos encontrar. Se estamos escondidos em Deus, Satanás não consegue nos localizar. Nós podemos ver o que está acontecendo, mas ele não nos vê. Ele não sabe onde estamos. Ele não sabe onde estamos porque nos colocamos fora de sua vista, à sombra do Todo-Poderoso. Uma fortaleza, por sua vez, é um lugar de defesa. O inimigo sabe que estamos lá, mas não consegue nos atingir por estarmos inacessíveis a ele. Como nos velhos filmes de faroestes, em que os soldados construíam um forte de madeira para se proteger dos inimigos. Podemos ficar no esconderijo, onde vemos o inimigo, mas não somos vistos, ou nos instalarmos na fortaleza, onde o inimigo sabe que estamos, mas não pode nos atingir, por estarmos cercados pela proteção de Deus. O versículo 2 é tão importante quanto o primeiro, porque as promessas de todo o capítulo só se cumprem quando as situações de ambos já se tornaram reais, porque a seus anjos ele dará ordem a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Abre aspas, versículo 11, fecha aspas, se obedecermos aos dois primeiros versículos. Subtítulo: Apoie-se no Senhor. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus. Colossenses 1:4. No versículo 2 do Salmo 91, quando o salmista diz que pode dizer ao Senhor, não se refere apenas a uma questão de palavras, de memorização de versículos e sua repetição. Dizer ao Senhor implica verdadeiramente confiar nele, apoiar-se nele por completo. Segundo Colossenses 1:4, a verdadeira fé consiste em apoiar toda a personalidade humana em Deus,
com absoluta confiança em seu poder, sabedoria e bondade. Algum tempo atrás, o Senhor me mostrou como costumamos nos apoiar nele. Por causa dos nossos medos, nos apoiamos um pouco em Deus e um pouco em nossos próprios pés. Assim, se ele nos deixar, ainda ficaremos em pé. Quando não nos apoiamos totalmente em Deus, nossos pensamentos são mais ou menos assim: Senhor, eu confio em Ti, mas caso não me ajudes, tenho um plano alternativo. Isso não é e nunca foi confiança em Deus. O Senhor quer que confiemos nele, sem reservas. O Senhor é verdadeiramente o seu refúgio? Ele é verdadeiramente sua fortaleza? Você verdadeiramente se apoia e confia nele? Ou o que você diz é só da boca para fora? Se já experimentou viver os versículos 1 e 2, o Salmo 91 está repleto de promessas maravilhosas para você. Subtítulo: Ele o protegerá e o livrará. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Salmos 91, 3, 4. A primeira daquelas maravilhosas promessas encontra-se nos versículos 3 e 4, que falam de livramento e proteção. O escudo é uma arma de proteção usada durante combates. Alguns chegavam a proteger todo o corpo, impedindo que ele fosse atingido pelas setas do inimigo, enquanto outros tinham a superfície arredondada e ofereciam proteção contra flechas laterais vindas da direita ou da esquerda. Havia escudos menores, que se prendiam aos braços ou eram seguros pelas mãos. Eram empregados em batalhas corpo a corpo, protegendo o guerreiro de acordo com seus movimentos em relação ao inimigo. Imagem similar encontra-se no Salmo 125, 2. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo. Independentemente da situação em que nos encontremos, o Senhor é por nós, mesmo que não vejamos nenhuma solução. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. O Senhor está conosco porque Ele assim o prometeu. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Hebreus 13:5. Ele está sobre nós, porque a Bíblia diz que nos sustenta com suas promessas. Salmos 119, 116. Também está sobre nós, segundo o Salmo 91:4. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. Grave essa imagem em sua mente. Deus está ao seu redor. Ele é por você. Ele está com você. O diabo é o único que realmente está contra você. E enquanto você estiver abrigado no esconderijo do Altíssimo, vivendo à sombra do Todo-Poderoso, o inimigo não poderá encontrá-lo, nem atingi-lo. Se tudo isso é verdade, por que temer? Subtítulo: Não tema. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem praga que devasta o meio-dia. 1.000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio. Salmos 91, 5, 9. Precisamos aprender a nos esconder em Deus. Se aprendermos a morar em seu esconderijo, levaremos o demônio a um colapso nervoso. Poderemos sentar e assistir às suas vãs tentativas para nos atingir, porque seremos inacessíveis a ele. Há alguns anos, o Senhor fez grandes mudanças em minha vida. Eu já tinha sido salvo e batizado no Espírito Santo, mas ainda me debatia contra uma série de problemas. Então ele começou a me ensinar que a presença dele nos enche de alegria e que a única maneira de conseguir qualquer tipo de estabilidade era viver em sua presença. Naquela época estava cansada de viver altos e baixos e ansiava por estabilidade.
Não queria viver emocionalmente confusa. Não queria ser controlada pelas circunstâncias. Não queria passar o resto da minha vida gritando com o diabo. Queria ser capaz de receber e de apreciar todas as bênçãos e promessas que a Bíblia dizia serem minhas enquanto filha de Deus. Foi nesse ponto que o Senhor começou a me ensinar a viver em sua presença. Durante muito tempo estudei tudo o que encontrei sobre esse assunto e fui aos poucos pondo em prática. Agora, anos depois, tudo o que disser será pouco para dar ideia da mudança que houve em minha vida, mas posso afirmar que me tornei profundamente feliz e estável. Isso não significa que nunca tenha problemas ou que não passe por lutas, mas em meio aos problemas e às batalhas, sou capaz de permanecer na presença do Senhor e de continuar estável. O Salmo 91 não é apenas um texto inspirado, ele é verdadeiro e posso testemunhar sua veracidade em minha vida. Se aprender a viver no abrigo do Senhor, o inimigo não poderá mais colocar suas mãos sobre você, nem controlá-lo. Quando você tiver feito do Senhor seu refúgio e habitar no esconderijo do Altíssimo, poderá sentar-se e assistir à recompensa do ímpio, mas nenhum mal atingirá. Subtítulo: Nenhum mal atingirá. Nenhum mal o atingirá, desgraça nenhuma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Salmo 91, 10, 12. Certa vez uma mulher que trabalha para mim estava em um barco. Ela havia acabado de ler e de declarar o versículo 10, que diz que nenhuma desgraça chegará à nossa tenda, por causa da proteção dos anjos de Deus. De repente o barco foi de encontro a uma onda, e ela caiu e bateu a cabeça em uma de suas laterais. Ela ficou perplexa. Como era possível estar clamando e declarando um versículo de proteção e em seguida se machucar? Quando perguntou ao Senhor, ele lhe disse: Você não está morta, está? Embora ela não tivesse interpretado os acontecimentos dessa maneira, os anjos de Deus a haviam protegido. Quantas vezes você acha que já poderia ter morrido se os anjos não o tivessem protegido? Provavelmente mais vezes do que gostaria de imaginar. Não devemos reclamar daquilo que não vemos Deus fazer, mas inversamente agradecer pelo que Ele faz. Subtítulo: Você pisará o inimigo. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Salmos 91, 13. Lucas 10, 19 é uma remissão a esse versículo e explica melhor o que o leão, a cobra, o escorpião e a serpente representam. Abre aspas. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Fecha aspas. O leão, a cobra, a serpente e o escorpião representam o inimigo. Deus nos deu autoridade para pisar neles ou esmagá-los. A autoridade exousia que o Senhor nos deu é uma autoridade que nos foi delegada por Jesus. Se decidirmos usá-la, poderemos esmagar o inimigo. Ocupamos nosso lugar em Deus quando assumimos a postura correta. Subtítulo: Porque nós o amamos. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Salmos 91, 14 e 15. Note que para estarmos qualificados para receber as bênçãos e a proteção de Deus, precisamos conhecer pessoalmente seu nome. Não podemos ter um relacionamento com Deus por intermédio da nossa mãe, dos nossos pais ou dos nossos amigos. Precisamos ter um relacionamento pessoal com Ele. Devemos ir até o esconderijo do Senhor e lá nos relacionarmos com Ele. Muitas vezes, quando refletimos sobre essa passagem, nos atentamos à parte do livramento
e clamamos: livra-me, 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 Senhor. Mas o livramento é um processo. Quando estamos em dificuldade, em primeiro lugar, Deus está conosco naquela dificuldade. Ele nos fortalecerá e nos conduzirá por meio dela, vitoriosamente. Então, Ele nos livrará e nos cobrirá de honra. Por muitos anos, Deus esteve comigo nas dificuldades e provações, porque passei enquanto tentava superar meu passado. Mas quando começou a me dar livramento, também começou a me honrar. Quando você tem um problema, corre para o telefone ou para o trono de Deus? No início pode parecer difícil, mas você precisa aprender a correr para Deus e não para as pessoas quando estiver passando por dificuldades ou precisando tomar decisões. Não há motivo para ligar para um punhado de gente que mal sabe o que está fazendo para perguntar como você deve agir. Ao invés disso, aprenda a correr para Deus, aprenda a correr para seu abrigo, aprenda a dizer: Senhor, ninguém além de ti pode me ajudar, sou totalmente dependente de ti. Algumas vezes Deus moverá alguém para nos ajudar, mas se recorremos às pessoas primeiro, ele ficará insultado. Precisamos aprender a ir primeiro ao Pai e dizer: Senhor, se tu vais usar alguém para me ajudar, tu vais escolhê-lo e ungi-lo, porque não quero que qualquer um venha me dizer o que fazer. Quero uma palavra tua, ou então não quero nada. Subtítulo: Vida longa. Vida longa lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Salmos 91:16. Em geral, percebemos com facilidade que certos pecados da carne, como alcoolismo, drogas e promiscuidade sexual, podem levar à morte, mas somos mais condescendentes com pecados como preocupação, ansiedade e racionalização. Não os encaramos como pecados, mas eles de fato o são. Atuam em nosso corpo e também levam à morte por meio de ataques do coração, úlceras e pressão alta. Mas o plano de Deus para nós é que durante uma longa vida experimentemos as promessas maravilhosas desse salmo. Nas próximas vezes em que for atacado pelo inimigo, ponha em prática os comandos do Salmo 91, 1 e 2. Habite no abrigo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, apoiando-se nele e fazendo dele seu refúgio e fortaleza. Subtítulo: Siga os sinais. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês. Marcos 14:28. Os sinais que encontramos, portanto, ao longo de nosso caminho são: A. Confie em Deus e não se preocupe. B. Não tema e não fique ansioso. C. Entregue toda a sua preocupação ao Senhor. Preste atenção nos sinais para não se desviar para a direita ou para a esquerda. Se perceber que está se desviando para um lado ou para outro, corrija-se a fim de evitar uma colisão ou cair em uma vala. Na jornada cristã, um dos principais motivos de desvio são as preocupações. Em João 15:5, Jesus disse: Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Medite nesse versículo e lembre-se sempre da expressão coisa alguma. Uma atitude de preocupação não pode fazer coisa alguma para mudar a situação. Ao contrário, a atitude de fé não gera preocupação, ansiedade e medo do amanhã, porque nela sabemos que aconteça o que acontecer, Jesus estará conosco. Não é preciso saber o motivo de tudo o que acontece em sua vida. Esteja certo de que, seja o que for que você precise saber, lhe será revelado por Deus. Alegre-se por conhecer aquele que sabe todas as coisas e age com perfeição. Parte 2. Textos bíblicos e orações. Vença as preocupações com a palavra do Senhor. Leia e confesse os versículos bíblicos seguintes para vencer e libertar-se das preocupações. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Provérbios 12:25. Todos os dias do oprimido são infelizes,
mas o coração bem disposto está sempre em festa. Provérbios 15:15. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Isaías 26:3. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem, abre aspas, ou fiquem ansiosos, fecha aspas, com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Mateus 6:25-26. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Mateus 6:31. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus 6:34. Quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e o anseio por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Marcos 4:19. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. João 14:27. Gostaria de vê-los livres de preocupações. 1 Coríntios 7:32. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses 4:6-7. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente e digno de louvor, pense nessas coisas. Filipenses 4:8. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Subtítulo: Oração para combater a ansiedade. Pai, ajuda-me a não ficar preocupado. Sei que a preocupação não me faz bem, além de piorar minha situação. Ajuda-me a manter minha mente no que é bom para mim e para o teu reino. Senhor, agradeço-te porque estás cuidando de mim, porque tens um bom plano para a minha vida. Vou seguir cada passo que tu me mostrares ser necessário para que teu plano se cumpra. Confio em ti e em tua palavra. Portanto, entrego-te, Senhor, todas as minhas preocupações, porque sei que cuidas de mim. Em nome de Jesus. Amém. Subtítulo: Oração para um relacionamento pessoal com o Senhor. Mais do que qualquer outra coisa, Jesus deseja salvá-lo e deixá-lo em plenitude com o Espírito Santo. Se você nunca convidou Jesus, o Príncipe da Paz, a ser seu Senhor e Salvador, convide-o agora. Faça a oração a seguir e, se você for realmente sincero, experimentará uma nova vida em Cristo. Pai, tu amaste tanto o mundo que enviaste teu único Filho para morrer por nossos pecados, de maneira que todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. Tua palavra diz que somos salvos pela graça, por meio da fé, como presente teu. Não é por nossas obras que obtemos a salvação. Acredito e confesso que Jesus Cristo é teu Filho, o Salvador do mundo. Acredito que ele morreu na cruz por mim e carregou todos os meus pecados, pagando o preço por eles. Acredito de todo o meu coração que tu ressuscitaste Jesus dentre os mortos. Peço-te que perdoes meus pecados. Reconheço Jesus como meu Senhor. Segundo tua palavra, estou salvo e passaremos juntos a eternidade. Obrigado, Pai. Agradeço-te de todo o coração. Em nome de Jesus. Amém. Depois de fazer esta oração, leia as seguintes passagens da Bíblia: João 3:16, Efésios 2:8-9, Romanos 10:9-10, 1 Coríntios 15:3-4,
1 João 1, 9, 4, 14, 16, 5, 1, 12, 13. Final do livro Conversa Franca sobre Preocupação. Agradeço a todos os ouvintes, se inscrevam no canal e cliquem em gostei. Compartilhem.